Boa tarde a todos. Eu tenho hoje a honra de ter aqui a presença da engenheira Renata Fantassini, né, que veio conversar com a gente e falar das diferentes áreas de atuação do engenheiro de alimentos. A Renata tem bastante experiência e então ela vai ajudar a gente a visualizar aí onde o engenheiro de alimentos pode trabalhar, né, falar um pouquinho da BEA. E eu quero mais uma vez agradecer muito a você, Renata, por ter aceito o nosso convite e vir conversar com os nossos alunos. Muito obrigada. Passo a palavra a você. Bom, E muito aí, se alguém obrigada. quiser fazer pergunta, levanta a mão e aí depois eu acho que vai conversando. Você faz no seu ritmo, tá bom? Tá? Tudo bem. Vamos lá, Obrigada. então. Eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Eliane. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra para nós, da BEA, e para mim, especialmente, porque eu iniciei a minha vida acadêmica na engenharia de alimentos dentro da Mauá. Eu, quando prestei vestibular, né, Jura? ingressei, juro, juro. Eu, quando ingressei na Mauá, eu cursei em Mauá por um ano, e depois eu acabei transferindo para Barretos, porque na realidade eu não sou de São Paulo. Minha família toda é de Batatais. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a terra onde tem o acervo das telas do Portinari, é uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo. Fica entre Ribeirão Preto e Franca. E minha família toda é de lá. E eu, na época, vim para São Paulo, meus pais se mudaram para cá, e aí eu, justo na época de vestibular, eu acabei prestando, né, Mauá, passei, e cursei um ano, mas assim, né, 17 anos, então aquela ânsia de voltar para o interior, e queria voltar mais para perto da família e tudo mais. Foi aí que eu transferi para Barretos, porque eu tinha parte da família ali, né, como é tudo ali bem próximo do interior, então eu fui para Barretos e acabei concluindo lá, mas eu iniciei a minha vida dentro da engenharia de alimentos na Mauá, então para mim ia ser uma honra falar com vocês, né, meus futuros colegas aí de profissão, falar com você, Eliana, que é uma referência para a gente aí na área acadêmica. E eu tenho material disponível, tá? É uma apresentação que eu fiz, inclusive, na Associação dos Engenheiros Arquitetos aqui. É um material que ele é até sucinto, ele não é extenso, porque eu sempre prefiro fazer mais um bate-papo do que ficar aquela teoria, a gente fica lá, lê, explica e tal. Então, assim, só para a gente se norteando mesmo, então, se vocês quiserem que eu compartilho aqui, senão depois eu passo o material para vocês sem problema nenhum, tá? E disponibilizo também meu WhatsApp, meu e-mail, tá? Porque nós estamos aí, tanto a Bea quanto eu, pessoalmente, Renata, para a gente realmente colocar a nossa profissão dentro da evidência que ela merece, né? Porque eu vejo muito isso agora. Nós vemos, assim, agora dentro da pandemia, como que muita coisa veio à tona, né? Então, profissões como a nossa, por exemplo, que não eram nem tão conhecidas, né? Porque as pessoas ainda confundem muito o que é engenharia de alimentos com o que é nutrição, misturam até com gastronomia, né? E a gente vê muito, assim, que agora na pandemia, a importância da tecnologia de alimentos dentro de tudo isso que está acontecendo. E a gente vê que o Brasil é dos poucos países aí que não ficou desabastecido, né? Na área de alimentos. Pode falar? Alguém? Não, Renata, pode ir falando. Tá. Então, isso para nós, para mim especialmente, veio à tona uma coisa que eu escutei até, vou dividir com vocês aí, do meu pai, quando eu fui prestar, né, engenharia de alimentos. Eu sou de uma família de engenheiros, mas ninguém da área de alimentos. Meu pai era engenheiro civil. E aí, quando eu resolvi prestar engenharia, e eu fiquei em dúvida entre civil e alimentos, porque eu conheci uma pessoa lá da cidade e tudo mais, que cursava alimentos, e um dia batendo um papo com ela no clube da cidade, eu era bem jovem, eu achei interessante o curso. Mas quando eu falei para o meu pai, ele falou, mas você vai prestar engenharia? Isso eu estou falando, gente, de 1991, tá? Então já faz bastante tempo. E aí ele falou, imagina, engenharia, né? Você vai sofrer, porque é uma área muito masculina, e a gente vê ainda como é, e eu não quero que você passe por determinadas coisas e tudo mais, né? E aí eu falei, não, eu quero, e aí foi indo. Bom, aí pelo guia do estudante, fui me aprofundando mais, que a gente, antigamente, o nosso norte, né, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, então era o guia do estudante.
E eu me interessei muito pela área. E aí, quando eu decidi prestar, eu me lembro que foi ele que eu morava em São Paulo, e aí ele que me trouxe aí no campus da Mauá, né? Ficou esperando o vestibular, eu não tinha carro ainda, né? Não conseguia não dirigir ainda, nada disso. E aí, quando eu saí, eu me lembro que quando eu saí terminei o vestibular, eu saí e eu achei que eu não tinha passado, né? Aquela insegurança de ser muito jovem e tal. E depois aí foi meu pai até que me deu a notícia, olha, me ligou um dia lá da empresa, lá onde ele trabalhava, falou, você passou, você foi aprovada e tal. E eu, né, lógico, fiquei super feliz, e não acredito, e não tinha nem como mandar uma imagem da publicação, porque não existia essa tecnologia, né? E eu me lembro que foi uma coisa assim que eu nunca mais esqueci. Eu estou contando isso para vocês porque ele falou o seguinte para mim. Ele falou: olha, desde que você decidiu prestar esse curso, eu fui me aprofundar, saber do que se tratava, né? Porque a gente conhece as engenharias clássicas. E ele me disse o seguinte: ele falou, eu vou dizer para você uma coisa, que eu me sinto orgulhoso de você ter escolhido essa área, porque eu entendi que numa situação de guerra é das últimas áreas que vai parar. Aí falei, guerra, imagina, né? Achando que nunca a gente ia passar pelo que a gente passa hoje, que não deixa de ser uma situação de guerra no sentido da gente ter as restrições, né? Que a situação tá nos impondo. E ele falou, porque a situação de alimentação, os setores de alimentação e saúde são os últimos que param, porque as pessoas precisam sobreviver. E se passar isso, nós estamos falando de 91. Aí, olha quanto tempo se passou. E aí, com esse advento da pandemia agora, eu vi, né, senti realmente que é verdade, porque a gente viu aí vários setores que foram parando, né, precisaram parar, não tiveram como se sustentar, e a nossa área, ao contrário de tudo isso, não parou. Muito pelo contrário, né? Vocês, quem nos põe aí nas redes sociais, vê a quantidade de vagas que a gente está divulgando. Realmente tem tido uma procura muito grande pelo profissional e nós estamos muito próximos agora do setor do agro, né, que era uma coisa um tanto assim distante. Então, não, agro é com agrônomo. E hoje a gente vê que não, que a gente precisa trabalhar junto com as demais tecnologias, né, com as demais engenharias. Então, a gente vai vendo como que a sociedade vai mudando e as necessidades do mercado também vão mudando, né? Então, quando eu cursei engenharia de alimentos, como vocês, não tinha tecnologia nenhuma, eu fui conhecer computador já quase às vésperas de me formar, que foi quando a faculdade disponibilizou o setor de TI, né, que a gente fazia os trabalhos para entregar trabalhos digitados. O meu projeto, para vocês terem uma ideia de conclusão de curso, foi feito na mão. Nós fizemos na mão ainda, a gente usava prancheta, régua, esquadro, o CAD veio bem depois. Então a gente vai vendo, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo como que a sociedade muda, as necessidades mudam e como que a nossa profissão vem se tornando realmente tão importante. E eu gostaria de deixar isso assim frisado para os meus futuros colegas aí, porque eu vejo que quando a gente vai chegando, né, eu lembro muito bem disso, a gente vai chegando no final do curso, aí a gente fala, tá bom, agora eu vou estar com o diploma na mão e vou fazer o quê, né? Vou para onde, que área eu vou seguir, que destino eu vou tomar. E no meu tempo, na minha época, era basicamente assim, a gente escolhia, eu vou para uma grande empresa, era o sonho, né? Nosso sonho, nós vamos para uma grande empresa ou vamos para a acadêmica. Não tinha muitos braços mais aí, né? E aí, lógico, à medida que o tempo foi passando e as coisas foram evoluindo, muitos braços dentro da engenharia de alimentos foram acontecendo, foram aparecendo. E o mais interessante, o mais curioso de tudo isso, que eu vou contar até uma experiência pessoal para vocês, é que nós mesmos, eu vejo que a gente se limita muito. E eu acabei, por exemplo, sendo levada para a área da perícia técnica por um advogado, porque eu não sabia da existência desse braço da engenharia dentro do Judiciário Nacional. Olha aí só, né? Então, a gente vai vendo que muitas vezes a gente se limita, né? Ou a gente acaba olhando ali para aquele mundo que a gente mesmo entende que exista ali, né? E que é só aquilo, e a gente esquece que o mundo é muito dinâmico e tem se transformado muito. Então, essas áreas nossas, essa nossa área, principalmente, que é muito voltada para a tecnologia,
a tendência dela é realmente ter visibilidade e crescer mesmo, né? Nós fizemos uma live com uma colega minha, inclusive colega nossa, né, uma engenheira de alimentos, a Ellen, que ela opera no setor agropecuário. E foi uma live super bacana. E aí ela já falou, isso foi assim, um pouco no começo da pandemia. E ela já tinha dito, né? Ela falou na live, ela falou, olha, eu vejo a nossa. Ela explicou como é que eles estão operando, né? A parte operacional mesmo, para evitar contaminação, tudo mais. A gente tem a live, tá? Depois eu disponibilizo para vocês, tá nas nossas redes sociais. É bem, bem legal. Foi um papo bem descontraído assim, mas bem interessante. E ela falou, bem no começo, falou, olha, nós vamos bater a nossa meta, vai ser uma meta mundial, né? Do setor de exportação de alimentos do Brasil para o mundo. E aí passaram-se acho que uns 15 dias, aí os jornais já noticiando que mesmo no meio da pandemia, o Brasil está exportando uma quantidade de alimentos e de insumos assim que está abastecendo o mundo todo, né? E o que nós temos de vantagem aqui? Nós temos um protocolo sanitário extremamente bem feito, né? A gente, como o brasileiro, né? Eu falo como brasileira mesmo, muitas vezes a gente enxerga que assim, né, mas lá fora, nossa, imagina o que nós fazemos aqui, né? Sempre aquela coisa, mas lá fora, imagina, isso aqui não é nada, isso aqui é pouco, imagina o que se faz lá fora. E aí, não sei se vocês acompanharam, por exemplo, a questão da China, que fez um bloqueio aí, né, a nossa exportação de carne, alegando que faltava documentos sanitários. E aí a gente vai olhar para a China, né, e a gente vê que todas essas pestes, essas doenças, saem de lá. Por quê? Pela falta de qualidade sanitária que eles têm, né? Os chamados mercados molhados, né, que é onde eles fazem aquele abate de animais, onde se tem de tudo lá, né? Então, nós temos animal vivo, animal morto, dissecação de animal, é tudo ali, tudo misturado, eles fazem no chão, é um negócio triste até de ver. E que é uma realidade, né? Então, a gente vê quanto que o Brasil tem potencial para realmente crescer dentro dessa área e o quanto é importante nós, os profissionais, estarmos atentos a isso, né? Então, de que forma? Conhecendo os diversos braços onde a gente tem condições de atuar e nunca, isso eu falo para vocês assim, por experiência própria, né? Nunca parando de estudar, gente. Assim, então, estudar é uma constante para sempre agora, né? Porque tem as tecnologias entrando, né? A tecnologia de informação, inteligência artificial, a própria tecnologia dentro dos braços aí na nossa área de atuação. Então, é de extrema importância que a gente realmente nunca pare de estudar, né? Que a gente continue sempre buscando outras frentes. E uma coisa muito interessante também é que a gente diversifique a nossa área de formação. Então, que a gente tenha como a nossa matriz, a nossa raiz da engenharia de alimentos, né? Que a gente procure olhar para as outras áreas, né, dentro da economia. Então, administração, economia, o próprio direito, marketing, e que a gente procure também ter um conhecimento técnico dentro dessas áreas, porque a engenharia de alimentos hoje está entrando nesses ramos e a gente precisa ter um entendimento que não se resuma só à engenharia, né, como da nossa formação mesmo, muito técnica, que é importante dentro da nossa área, claro, mas que para que a gente possa transitar no mercado como um todo de forma tranquila e segura, a gente precisa ampliar um pouco a nossa amplitude de visão mesmo, sabe? De olhar para tudo que a gente tenha disponível aí. Deixa eu perguntar para vocês, tá indo muito rápido, tá bom? O que vocês querem que eu faça? Continua nesse ritmo? Renata, o pessoal está gostando muito. Pelo menos as respostas aqui está tudo ótimo. Está então perfeito. Tá bom. Qualquer coisa vocês alertem aí, tá? Porque é difícil a gente não olhar no olho das pessoas, né? Então, vamos lá. Então, qualquer coisa vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Sem problema nenhum. Então, o que aconteceu? Olha só, na minha formação, então, bom, me formei no interior, e aí, claro, né? Vamos lá para a área de estágio. Eu fiz estágio em laticínio, fiz em frigorífico,
e atuei dentro da indústria de frutas que a gente tinha na faculdade na época. E voltei para São Paulo, meus pais estavam aqui, voltei, né, 22, 20, 23 anos eu tinha. E aí, bom, vamos procurar emprego. No meu tempo, gente, era do tempo que a gente comprava jornal, eu sentava no chão, domingo, né, em casa, ia vendo que eram pouquíssimas vagas, e aí eu ia circulando, né, com uma caneta, depois imprimia o currículo, botava no envelope e despachava pelo correio. Sou desse tempo ainda, né? Então, o que acontece? Eu começava a procurar vaga, né, para a área de alimentos, e não tinha especificamente engenheiro de alimentos. E aquilo foi me dando um certo. Eu falei, meu Deus do céu, agora, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? O que eu... Então, só que, o que eles pediam lá? Que fosse uma pessoa que tivesse nível superior completo, independente da área de formação, e para atuar dentro da franquia no segmento contratada, tudo mais. E eu desenvolvia uma tarefa que se chamava consultoria interna. Então, o que a gente fazia na época? Eu trabalhava nós éramos uma equipe, nós éramos em 4, e aí eu trabalhava com padronização de loja. Então, aquela questão de ser a franquia, a gente acompanhava o franqueado desde que entrou na franquia, como funcionava, a montagem da loja, padrão, cardápio, treinamento de funcionários, enfim, atuava dentro desse segmento todo, construção de loja, então a gente tinha contato com engenheiro, arquiteto, financeiro e tudo mais. Então, isso já deu uma boa visão, né? Mas continua me incomodando, eu fiquei lá por 4 anos. Mas me incomodava muito o fato de que eu não tinha atuado como engenheira, dentro da engenharia. E aí começou a ser meio frustrante para mim, porque eu queria realmente, eu cresci, né, no meio de prancheta, pela formação do meu pai, cresci meio a pranchetas e esquadro, régua, obra mesmo, né, a engenharia pura mesmo, e aí eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, não é isso aqui, não é possível, né? Aí eu resolvi sair. Eu falei, porque eu tinha um ritmo lá, a gente viajava muito para o interior, para fora do estado e tal. Eu falei, não dá, eu vou ter que sair para poder entrar aí fazer uma busca aí no mercado para um outro segmento. E aí apareceu a oportunidade de ir trabalhar dentro de uma indústria de panificação. Eu fui também, não, veja bem, eu tinha 4 anos de experiência em café. Aí apareceu pães, para eu trabalhar com pães. Eu falei, bom, então vamos lá, né? Fui e tal, passei na entrevista. Aí, quando o dono da empresa me chamou, ele falou: nós trabalhamos com merenda escolar, é um volume bastante grande, né? Porque é Prefeitura de São Paulo, Estado, aí tudo mais. Eu falei: e então, e você vai trabalhar assim, você vai cuidar da fábrica, né? Num determinado período e tudo mais. Aí eu falei: mas eu não sei mexer com panificação. Eu nunca trabalhei com panificação. Eu fiz a disciplina na faculdade e nunca atuei na área. Aí ele falou, mas não tem problema. Ele falou, você tem a parte técnica, né, a teórica, que nós não temos aqui, porque nenhum deles era formado na área, eram 3 irmãos, nenhum da área de alimentos. Ele falou, e a parte prática você vai aprender aqui, porque nós vamos te dar total abertura e total suporte para você conhecer tudo aqui. E essa foi, dizer para vocês assim, foi o pulo do gato, sabe? Aquilo que a gente fala assim, nossa, minha vida profissional virou, foi realmente depois disso. É uma empresa familiar e eu fiquei lá por 10 anos. E assim, a base toda de formação que eu tenho, profissional, né? Eu devo a esses 10 anos em que eu atuei lá. Eles me davam, além da abertura para conhecer tudo, de tudo, então, como é uma empresa familiar, eu tinha acesso a todos os departamentos, né? A gente tinha um ótimo relacionamento, eu tinha com os 3 irmãos, né? Então, eu atuava dentro de todos os setores, eu tinha essa abertura, a gente discutia sobre tudo abertamente. E então eu fui assim, eu não sabia nada de panificação, aí eu falei, bom, eu vou ficar com o pessoal aqui do chão de fábrica e vou começar a aprender como é que é. E aí vocês imaginem, né? Eu tinha também aí 20 e poucos anos, tinha gente lá que tinha 30 anos de empresa, e aí eles se depararam com uma moça, né?
engenheira, que aí o pessoal já ficava meio, ai, né, com aquele receio. E então foi uma barreira que eu tive que quebrar no sentido deles entenderem que o meu título de formação acadêmica não me dava a bagagem para conhecer mais do que eles conheciam ali. Então, com isso, eu fui trazendo o pessoal para mim. Porque aí eu falei, não, eu quero aprender de tudo. Mas imagina, você vai operar um equipamento? Eu falei, vou, eu quero aprender. Aí depois eu fui para o setor de embalagem, né? Eu falei, como é que vocês contam assim os pães para pôr na embalagem? Como é que sela? Mas você vai fazer isso? Eu vi isso muito. Ah, mas você não estudou para isso? Eu falei, estudei sim. Eu falei, estudei porque eu preciso conhecer. Eu sei como é que funciona o equipamento, mas eu quero saber na prática. Como é que eu faço para a perda? Como é que eu faço para, sei lá, para dosar, né? O quanto eu preciso na embalagem. E assim foi. Então eu entrei como engenheira, né, para cuidar do processo e cuidar de programação de produção. Depois lá eu acabei me tornando responsável técnica pela empresa e dentro de todo o segmento de atuação dela. E aí veio uma coisa, olha como é a vida, né? Os desafios vão aparecendo. Bom, e aí durante esse meu tempo lá, fui aprendendo muito, e aí os editais da prefeitura pediam, né, os produtos, a gente fazia conforme pedia, às vezes dava certo, às vezes não dava, e eles faziam uma terceirização para Voz e para Nutrela, na época. E aí, por conta disso, a PepsiCo, que é onde que contém, né, que contempla aí a Todinho, a Quaker, a do coco, nossa, eles têm um pool de empresas enormes, né? Não só a Pepsi refrigerante, são várias empresas. Aí é uma Chips, e aí eles procuraram lá a empresa que eu trabalhava para poder desenvolver um produto que era um bolinho infantil com a marca Todinho. E aí eu falei, meu Deus, pronto, desenvolvimento de produto, né? Eu já tinha uns 5 anos de empresa, uns 4 anos de empresa. Eu falei, meu Deus, pronto, agora desenvolvimento de produto. Eu falei, como eu vou fazer, né? Porque aquilo também tinha ficado lá na faculdade. Falei, como eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, não vou dar conta. O medo, né? Porque envolve muito dinheiro no desenvolvimento de um produto. Falei, se der errado, né? Eu não tenho como arcar com esse prejuízo e tudo mais. Aí o dono da empresa me chamou, que é o dono, né? O fundador mesmo, é pai dos 3 lá que eu comentei com vocês, e falou para mim, ó, nós vamos desenvolver e tudo mais. E assim, você tem condições de desenvolver isso? Eu falei para ele, eu vou ser muito sincero com o senhor, eu nunca fiz desenvolvimento, eu não sei por onde começar. Aí ele falou assim para mim, bom, é o seguinte, você não sabe, eu vou contratar uma pessoa de fora que faça, um engenheiro de alimentos de fora e que venha fazer isso aqui. Gente, acho que foi uma das situações mais difíceis, assim, profissionalmente que eu já vivi na minha vida. Eu me lembro dessa cena até hoje. Eu estava sentada na sala dele, eu falei, aquilo assim foi como se tivesse dado um golpe pelas costas, né? Não dele, eu comigo mesmo. Eu falei, mas não é possível que está caindo uma oportunidade dessa na minha mão e eu estou dizendo para ele que eu não sei fazer. Falei, ele vai contratar uma pessoa de fora, né? Eu sou responsável técnica pela empresa dele, não sei desenvolver um produto, ele vai chamar alguém de fora. Falei, meu Deus do céu, como eu vou fazer? Eu falei, não pode ser. Aí eu falei para ele, tudo bem. Eu falei, o quê? Eu tinha falado que eu não tinha condições, né? Saí de lá, e aí eu morava em São Paulo e viajava para Mogi das Cruzes todos os dias. Então a minha permanência em estrada era longa, né? Tanto de ida quanto de volta. E aí, na minha volta para casa, à noite já, porque eu cheguei de manhã e saía à noite. Funcionava 24 horas, 3 turnos. Então era muito trabalho mesmo. Aí, na volta para casa, eu voltei chorando, gente. Eu falei, não é possível, eu não posso me conformar com isso. Eu falei, uma oportunidade dessa, né? E eu não saber fazer, eu ter medo e tudo mais e tal. E voltei assim, uma frustração, sabe? Uma tristeza, e aquilo me incomodou, e me tirou noite de sono e tal, e ia trabalhar e tudo mais. Bom, aí ele contratou a pessoa, e era um senhor até, assim, bastante experiente, que tinha trabalhado na Balduco, e quando ele chegou dentro da fábrica, olha como são as coisas, né? Era uma fábrica que ela foi crescendo aos poucos, então ela era adaptada até à própria construção e tal. E eram setores pequenos, a gente não tinha uma linha de produção linear, né? Então tinha um forno de um lado, a esteira de outro e tudo mais. Era meio que um labirinto, assim. Ele entrou lá e eu, nossa, super cuidadosa com relação à higiene e tudo mais. E aí, quando ele entrou lá, ele
disse que estava errado, que aquilo, o ambiente era contaminado e tudo mais, enfim, aí eu falei, não, olha, eu tenho aqui, né, eu faço contraprovas e tudo mais, porque era um controle bem rígido na merenda, era um trabalho muito sério, né, que a gente também tem uma, isso é até outra coisa também falar para vocês, o pessoal fala, merenda escolar é refúgio, tem muito isso, e não é, sabe, é um negócio sério, feito com matéria-prima de qualidade, sabe, principalmente porque envolve poder público e saúde pública, então é um negócio bem, bem sério mesmo, sabe. E aí, eu sei que ele, num determinado momento lá, ele falou, não, eu tenho que higienizar esse ambiente aqui, e indicou para o dono da empresa passar falou, ó, vai ter que fazer jogar um produto aqui no ambiente para esterilizar tudo isso aqui. E ele pediu para fazer e fez. Só que ele não era engenheiro de alimentos, ele era engenheiro químico, atuante no setor de alimentos há muitos anos. E aí, gente, vocês não sabem, ele mandou fazer a aspersão, tudo mais. Quando eu vim embora para casa, vim, né, naquele dia, quando eu voltei no dia seguinte, tinha um monte de produto embolorado já. Porque o que aconteceu? Conforme ele mandou passar aquele tipo de produto no ar, aquilo decantou em cima do que estava sendo produzido, porque não parava. Bom, eu sei que foi um caos, né? No final das contas, ele contaminou a fábrica, né? Por erro, Não, porque ele vinha de um universo tal, que ele operava de uma forma, e lá nós tínhamos uma estrutura diferente, uma realidade diferente, e tinha que ser operado de outra forma. Bom, conclusão da história, ele foi dispensado, o dono da empresa ficou bravo para danar, e aí me chamou então, falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou chamar ninguém de fora. Ele falou, você se vira, ele falou para mim, você se vira e eu quero que você desenvolva, né? E o jeitão dele falar assim, era até bem, bem rude, assim, e foi a melhor coisa da minha vida, porque ele me dando essa chance, eu falei, então já que o senhor está me dando essa chance, eu não vou lhe decepcionar, eu falei, eu vou atrás de descobrir como faz. E foram 2 anos e meio de desenvolvimento. Nós envolvemos o Itaú, a própria PepsiCo, foi um trabalho sensacional. E ficou no mercado durante bastante tempo esse produto, e ele foi distribuído a nível nacional. Então, às vezes o pessoal me ligava assim, de Manaus, ligava do Rio de Janeiro, meu pai na época estava no Espírito Santo, e ele era distribuído junto com os salgadinhos da Elma Chips. E o pessoal, olha onde chegou o bolinho e tudo mais. E foi um sucesso, a gente não teve, né? Porque eu tinha medo. Eu falei, se isso embolorar lá no Tocantins, como que a gente vai fazer e tal? E aí, eu estou contando isso para vocês por quê? Porque nesse momento foi que eu fui conhecer um pouco do jurídico, um pouco do setor de economia, do RH, a questão do laboratório, né, dentro desse desenvolvimento, e eu aprendi muito, assim, muito, 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 conheci vários profissionais que me ajudaram muito, e eu também troquei muito com eles, muito, porque lá a gente, por ser uma empresa pequena, uma empresa trabalhava sério, sabe, e eles me darem abertura de trabalhar como deve ser, né, com base no que a gente conhece, foi uma experiência, assim, nossa, maravilhosa. E eu fiquei lá por 10 anos. Me desliguei de lá, e aí, porque me mudei daqui e tudo mais. E aí, quando voltei para São Paulo, voltei e falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Estou fora do mercado há um tempo e tudo mais, e queria voltar a trabalhar na área. E aí falei, bom, começar com consultoria, né? E fiz algumas consultorias. E para eu poder ir voltando para o mercado, falei, preciso voltar a estudar e tudo mais. E foi aí que eu estou dizendo para vocês, olha como a gente não se atenta ao mercado. Foi depois desse meu retorno que esse amigo meu, advogado, um dia falou para mim, me passou um link e falou, se inscreva no tribunal que para perícia, para fazer perícia. Falei, tá, tudo bem e tal. E falei, imagina, eu falei, eu não quero sair da minha área, eu não quero ser uma engenheira perita de fazer perícia em, sei lá, prédio, né? Fazer um curso de perícia para atuar, sei lá, em perícia de prédio, perícia sei lá, de perícia ambiental. Eu falei, né, eu quero fazer de alimentos, mas não falei nada, né? Muito obrigada, né, por você ter me passado, mas fiquei na minha. E não fiz. E aí ele me cobrou. Um determinado dia ele falou, você fez? Falei, não.
Ele falou, então faça. Eu falei, mas eu não quero sair da minha área de alimentos. Ele falou, mas você não vai sair da área de alimentos, você vai ser uma perita, uma engenheira de alimentos, perita do tribunal, né, na área de alimentos. Eu falei, mas não existe isso. Ele falou, claro que existe. Olha só, ele falou, existe, e existe demanda para isso, existe procura, busca por isso no mercado, porque não tem. Aí, o que que acontece? Fui aprender como fazia, né? PJ, não sabia, né? Eu sabia como consultava como cliente ali de algum processo e tal, enfim. E aí fui aprender como fazia, aprendi como fazer uma petição, na verdade, aí sim que eu estou dizendo, as pessoas que nos ajudam em momentos cruciais, né? Como fazer uma petição, porque eu não sabia, né? Como montar dentro das normas da BNT e tudo mais. E aí eu comecei a atuar como perita dentro do TJ, e aí eu fui vendo a grande demanda que tem por isso. Não é lógico que é tudo de acordo com o conhecimento do próprio consumidor no mercado. Por quê? A gente tinha muitos problemas, por exemplo, na área de alimentos, de ter um produto que não estava conforme, né? Estava estragado, avariado, qualquer coisa. Eu me lembro, eu vi muito isso na minha casa. Minha mãe, minha avó, minha tia pegava e jogava no lixo, né? E falavam assim, tá estragado, joga no lixo, vai no mercado e compra outro. Hoje não é mais assim. Hoje o consumidor reclama, avisa a empresa, e se a empresa não responde a contento, ou se eles não chegam num acordo, abre-se um processo judicial. E aí quem é que vai atuar como perito dentro desse segmento? Engenheiro de alimentos. E foi aí que eu vi como era as demandas que tem, e são, olha só, né, para vocês terem uma ideia, eu tenho, por exemplo, processos de produtos que tinham algum problema de contaminação, mas eu tenho um também que é um processo que envolve ICMS, né, envolve sonegação de impostos do governo, né, tá a briga entre a empresa e o governo processando a empresa por isso. E quando me ligaram do cartório, eu falei, mas aí é contador. Eu falei, eu não tenho conhecimento técnico profundo para emitir um laudo, né, contábil sobre isso. E aí a funcionária do cartório me falou assim, acho que a senhora não está entendendo. Falou assim, o juiz quer um engenheiro de alimentos que ser alguém que conheça o processo para dizer, inclusive, se os ingredientes que são sendo usados, que eram usados, né? Que a empresa apresentou, inclusive o receituário, está de acordo e é aquilo mesmo ou se não é. E ninguém consegue conhecer isso. Processo industrial. Então, foi uma grande surpresa também isso, porque aí eu fui vendo como que o mercado vai abrindo, né? E que a gente mesmo fica sem saber, porque a gente acaba olhando para aquilo que a gente tem como convencional e tradicional. Não, eu vou atuar aqui, ali, e não é. É uma área de segmento, de atuação muito grande. Depois disso, vim atuando com perícia, e depois disso aí vim atuar como... Vim atuar não, fiz um curso, não estou atuando ainda, preciso estagiar, inclusive, terminei faz 15 dias como mediadora e conciliadora judicial, que é outra coisa também que eu achava que, né, imagina, totalmente fora da minha área e tudo mais, e não é, né, e inclusive lá no curso eu era a única engenheira, né, a maioria eram mais do direito, e eu cheguei a comentar isso com os meus professores, eu falei, será que eu estou no lugar certo, né, porque mexer com isso, né, é muito voltado à área de humanas, né, se lida com pessoas, eu falei, e a gente, uma formação muito técnica, muito racional e tal, e aí eu fui vendo ao longo do curso que é importante, sim, a nossa visão técnica, da gente conseguir olhar, ter uma visão espacial, né, ter uma visão de uma situação, uma visão de conjunto mesmo, daquela situação onde o problema, onde o profissional está inserido. E então é uma área, assim, eu estou contando para vocês para ver onde eu comecei e para onde que a coisa foi andando, né? Foi caminhando. E hoje eu sou também inspetora do CREA São Paulo, e isso é uma coisa até que eu gostaria de bater um papo com vocês, que também é um negócio super bacana. Tem demanda grande para isso, tem muitas empresas, né, da área de alimentos para serem fiscalizadas, no sentido de levar o CREA para dentro delas, como regulamentar mesmo, né, como forma de regulamentar o funcionamento da empresa, né, e acontece porque nós temos poucos engenheiros de alimentos, né, que se associam ao CREA. Existe sim um preconceito com relação aos conselhos, tá? E é aquela questão de eu pago e gasto dinheiro e nada acontece, né? É muito dinheiro para pouco
pouco retorno, né? Mas não é assim, a gente precisa mudar o conceito com relação a isso, porque o conselho nos ajuda muito na nossa atuação, né? Nos dá essa oportunidade de inspetoria, por exemplo, que é um negócio muito bacana também, que a gente conhece muito e que aprende a lidar também em outros braços, aí, uma outra forma de atuação, e proporciona cursos. Tudo que acontece, né, está ligado ao conselho. Agora, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas está tendo, o CONEA fez um convênio com a Unesp, e nós estamos cursando agora, né, deu oportunidade, teve análise curricular e tudo mais, como forma de triagem, mas está tendo um curso de inovação tecnológica dentro das engenharias, né? E eu tô cursando. E aí também para mim está sendo um desafio, porque ele não é tecnologia da área de alimentos, ele é voltado para a tecnologia hoje moderna, dos programas e dos sistemas que a gente usa dentro do mercado da engenharia, né? Que a linguagem que a gente usa hoje. Hoje, dentro da indústria de alimentos, a gente já fala em indústria 5.0, não é nem 4.0 mais. E também fui me deparar com isso, depois de estar tanto tempo fora aí dos bancos aí de uma universidade, falei, meu Deus, não vou dar conta, né? Porque muita coisa aí, trabalho, o curso é puxado, é exigente e tal, mas a gente tem que encarar, né? Porque isso também está abrindo um outro leque, né? E vai fazendo a gente se manter atualizado dentro daquilo que acontece. Mas pode se inscrever quem está registrado no CREA. Então, é importante, né? O conselho, ele dá para a sociedade uma segurança dentro da atividade que os profissionais estão desenvolvendo, né? Porque a gente tem o conceito de que o conselho ajuda o profissional, né? E aí a gente fala, mas não faz nada? Não, faz, tem cursos, tem palestras. Lá dentro aconteceu uma coisa muito legal o ano passado, que foi o primeiro GT, que a gente chama de Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar. Eu participei. O CREA montou esse GT, nós fomos, né, em 6 engenheiras de alimentos, todas mulheres, né, por uma coincidência, né, não foi por querer montar grupo feminino, mas eles montaram esse grupo dentro da formação de cada profissional, dentro do que a gente poderia contribuir ali, e nós fizemos um trabalho voltado para o que a ONU já está dizendo com relação à segurança alimentar, a FAO. Então, para que a gente pudesse dar visibilidade para o que está acontecendo no mundo, né, dentro do que a ONU está pedindo, para tentar diminuir a fome no mundo. E aí a gente envolve tecnologia, lógico, né? Estamos nós lá, porque a gente não tem como chegar com produto fresco na África, por exemplo, né? Como que a gente faz? Então, e foi o CREA que promoveu, que propôs esse GT, e foi muito bacana, foi um ano de trabalho, eu mando para vocês depois, tá publicado, vocês têm acesso. Então é muito, muito importante que vocês tenham essa visão, né? Que tenham esse registro no conselho, que sejam atuantes, até para que a gente possa mudar o que já tem por aí. A gente precisa estar atuante, a gente precisa estar lá dentro, né? Para que a gente possa falar das nossas necessidades, para que a gente exponha o que está acontecendo, para que a gente absorva também o que está acontecendo no mundo. Então é extremamente importante, tá? Eu estou falando isso para vocês, não é porque eu estou lá dentro, agora como inspetora, não tem nada a ver, né? Eu tenho o meu CREA desde que eu me formei. No dia da colação de grau, é que agora mudou, né? Mas antigamente a gente recebia o diploma e a carteirinha do CREA, né? Que eles foram antes nas universidades, o pessoal fazia a nossa carteirinha e tudo mais. E hoje não é mais assim, né? Mas é de extrema importância que vocês tenham essa visão, sabe? Independente da área em que vocês forem atuar, tá? Então, eu vou atuar com consultoria, eu vou atuar na área acadêmica, se for para a indústria, precisa mesmo, né? Para poder emitir RT, mas é de extrema importância que vocês tenham essa visão mesmo, né? De conselho, de união da nossa turma, né? De união da nossa classe, porque a nossa representatividade ainda dentro do conselho é extremamente pequena. E muitos dos nossos colegas
vão para o CRQ, que é o Conselho Regional de Química, é uma briga que tem aí entre a SRQ, né? Briga mesmo, briga judicial e tudo mais. E o que acontece? O CRQ é Conselho Regional de Química, né? Nós somos engenheiros. E existe uma briga aí entre eles tão grande, que o que acontece? O CRQ diz que nós somos obrigados a estar com eles, porque somos da área de química, temos muito da área química. Só que eles se esquecem que nós somos engenheiros de formação, né? E engenharia, gente, é engenharia em qualquer lugar, qualquer lugar. A base da nossa formação principal é exatamente a mesma, né? Das áreas de formação de engenharia mesmo. Então, é importante que a gente tenha essa visão também, tá? Porque isso hoje, inclusive, dá problema. Por exemplo, para que a gente atue no TJ, nós precisamos ter o CREA ativo. Se eu não tenho o CREA ativo, eu não consigo ser perita. Isso é das primeiras coisas que eles pedem, tá? Se você está ok com o seu conselho, pede o número do CREA e tudo mais. Então, isso é muito importante para o profissional e para onde você está prestando o seu serviço também, tá? Então, reflitam bastante sobre isso. Quiser bater um papo sobre isso, a gente fala especificamente sobre isso, mas é muito importante. E dentro dos conselhos, o que a gente tem? A gente tem as associações. E aí a gente agora tem a ABEA, né, que é uma associação que já existe, é a Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos. Ela já existia, logo depois que eu me formei, ela já existia. Eu também me associei a ela. E só que a ABEA, durante um tempo, existe a ABEA nacional, né, já no âmbito nacional, como se fosse o CONFEA, né, que está acima do CREA, mas nós não tínhamos a ABEA estadual, e nós agora fundamos a ABEA estadual, a ABEA no estado de São Paulo, justamente para que nós, engenheiros de alimentos, tenhamos força, seja dentro do conselho e seja na sociedade, para que a gente tenha uma representatividade maior, né? E a gente tem tido um retorno muito bacana com relação a isso. E a gente tem o site, tem as redes sociais também, e eu convido vocês a participarem, né, dos nossos grupos, acompanhar o nosso site, que sempre a gente está divulgando, seja a vaga, seja as novidades que tiverem por aí, tá? Então, isso é extremamente importante. E, além da ABEA, que é uma associação só dos engenheiros de alimentos, nós temos também a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de São Caetano do Sul, né? Porque agora os arquitetos e engenheiros estão em conselhos separados, né? Tem o CAL para arquitetura e o CREA para nós. Mas as associações que já existiam, que contemplavam engenheiros e arquitetos, continuam na mesma. E a Associação de São Caetano é sensacional, maravilhosa. Então, assim, eu faço parte de lá não faz muito tempo. Eu sou recém-chegada em associação também. E tem sido uma experiência enriquecedora, né? Que eu saiba, que eu tenha conhecimento, eu não pedi essa informação lá para eles, mas o que eu tenho, assim, de atuante nas reuniões e tudo, estou somente eu como engenheira de alimentos, olha só, e a gente tendo um Instituto de Tecnologia Mauá dentro de São Caetano. Então, o que acontece? A intenção da associação é oferecer, eles oferecem cursos gratuitos, que são cursos sensacionais, né? E gratuito para o profissional, mas que poucos, eu participo do que eu consigo, né? Mesmo que não seja específico da minha área, mas que seja que venha me agregar de alguma forma. Mas outro dia a presidente de lá estava me dizendo, ela falou, olha, a gente não consegue ter cursos específicos na sua área, que seria super interessante, porque não vai ter público, não vai contratar um curso, né, para mim, por exemplo. Então, é muito importante que a gente tenha representatividade mesmo. E aí, lá se tem curso, palestra, a maioria, gratuito, com profissionais assim, extremamente competentes e que tem muito a agregar, né? E a gente estava com uma grade também agora na BEA, começar com cursos e palestras, e que acabou não dando aí, ficando aí para um outro momento, justamente por conta da pandemia, né? Que seriam cursos presenciais e tudo mais. E aí a gente acabou abortando isso aí, né? Por esse período, para a gente ver como é que vai ficar. Então, é extremamente importante, procurem saber sobre isso. Tiver interesse, a gente está aqui para explicar, para ajudar vocês, tá? Mas é de grande importância que vocês realmente
se integrem de todo esse sistema, tá? Eu tô vendo que tem perguntas aqui, gente, só que eu não consegui ler. Espera lá. Eu consegui, Renata, posso te atrapalhar Vamos um lá. pouquinho? Claro que pode. Então, a primeira pergunta, né, é se É. essa briga entre CREA e CRQ também inclui a engenharia química. Inclui. Inclui. O que acontece? Acontece o seguinte, olha, nós somos, quem é engenheiro, nós deveremos estar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, certo? O CREA. O engenheiro químico, ele não tem obrigação de estar no CRQ. Se ele quiser estar, é uma opção dele. Ele pode ter 2 conselhos, tá? Mas ele não é obrigado a estar. O nosso conselho de classe é o CREA, tá? O engenheiro químico, como nós, como engenheiro de alimentos, como civil, somos todos engenheiros. Então, aí até o Gabriel falou que até hoje ele tem dúvida se ele faz o registro no CREA ou no CRQ. CREA. CREA, tá? CREA por tudo isso que a gente já conversou. Então, se você vai, por exemplo, aquilo que eu contei para vocês, você vai para uma perícia técnica, você vai ter que apresentar o seu CREA. O seu órgão de registro é o CREA, você é engenheiro. Você vai dar o seu número lá como engenheiro dentro daquele processo judicial, por exemplo. Tá? Então, ó, só para você ter uma ideia, eu tenho os 2, mas por quê? Quando eu trabalhava nessa empresa de planificação, eu fui obrigada a ter o CRQ, porque nós tínhamos o edital que nos obrigava a ter o CRQ. Então, eu fui obrigada por edital, mas eu nunca deixei o CREA de lado, né? E realmente, eu vou dizer para vocês, assim, eu nunca, o CRQ nunca, a única coisa que eu recebo, assim, todo ano é o boleto lá para pagar, né? Mas nunca houve e as visitas que eu tinha lá constantemente e tal, na fábrica, para ver, olha, você recolheu, você pagou e tudo mais, mas essa abrangência que o CREA dá, não dá. Tá? Aí é uma opção sua, mas como formação, o CREA, sem dúvida. Renata, acho que é uma coisa importante, você falou que recebe o boleto do CRQ, e a gente sempre ouviu falar. Eu, por exemplo, nunca fiz, eu sempre tive CREA. Na Mauá, a gente ainda continua, os alunos se formam e tem o CREA, entendeu? A menos que depois não queira pagar, mas assim, a Mauá tradicionalmente sempre foi filiada, né, ao CREA. E assim, eu já ouvi de outros colegas que uma vez que começaram a pagar o CRQ, inclusive colegas engenheiros químicos, dificilmente eles conseguem sair do conselho depois. Isso é um problema sério. Deixa eu só perguntar uma coisa que eu tô vendo que tá escurecendo. Vocês estão me vendo bem? Vocês querem que acenda a luz? Não, tá ótimo, tá dando. Então tá bom. Se começar a Tá bem escurecer visível, muito, Renata. tá bom. Se escurecer muito, vocês Lindíssimo. me deem um toque. Então tá bom. Gente, Eu queria só aproveitar já que surgiu esse assunto do CRQ e da BEA, né? Assim, eu acho que seria importante mostrar a importância da BEA hoje, né? Porque a BEA já foi muito forte aí no setor, né? Depois ela reduziu e assim uma luta muito grande aí, principalmente coordenada pelo Guma, ele já veio, inclusive da Mauá, alguns que estão aqui conhecem, né? Mas eu acho que é importante mostrar assim que a BEA hoje está crescendo e tem uma força muito grande e que precisa, né, principalmente o pessoal que está se formando, é importante fazer parte. sim, vamos falar sobre isso sim. Com relação ao CRQ, gente, esse é um problema que eu também tenho, né? Porque como eu já não estou atuando mais na área de editais, licitações públicas que me exijam o CRQ, eu também quero cancelar o meu e estou numa dificuldade enorme, né? E, inclusive, eu estou levando isso para dentro do CREA para ver o que é que pode ser feito, porque eles não podem nos obrigar, né, a ser de um conselho. Inclusive, para vocês terem ideia, eu já tentei dar baixa no meu, quando eu saí da empresa, mantive o CREA, mas eu falei, o CRQ eu vou dar baixa. E aí depois chegou no ano seguinte o boleto, eu falei, não, mas eu dei baixa, eu mandei por ART, por AR, que eles pediram na época, né? Não, a gente não recebeu, sumiu e não sei o quê. Então é um problema sério isso, gente, e que
realmente, assim, aí sim, eu acho que a gente tem condições agora na ABEA da gente tomar corpo aí, no sentido até da gente fazer um movimento com relação a isso, né? Porque isso não é certo, não é correto, eles não podem nos obrigar nem a ter o CRQ e muito menos a nos obrigar a permitir a permanecer dentro do conselho, tá? Isso é juridicamente isso é totalmente errado, tá? Com relação à BEA, isso que a Eliana falou é verdade. O Guma que ela citou é o engenheiro Gumercindo, da minha turma de formado também, nós nos formamos juntos, e engenheiro de alimentos, né? Ele hoje é superintendente de colegiados do CREA São Paulo. E ele tem feito um trabalho assim, incrível, além de estar na superintendência, né, de estar fazendo esse trabalho na superintendência, ele tem feito um trabalho maravilhoso para a engenharia de alimentos. Por quê? Porque a partir do momento que ele começou a se movimentar com relação a isso, a coisa foi tomando corpo, né? Então, o que aconteceu? Aí o conselho, nossa, puxa vida, olha, tem engenheiro de alimentos aí querendo fazer parte aí, tá conosco, né? E sermos engenheiros e tudo mais. Foi aí que começou a ter, por exemplo, o GT, que eu comentei com vocês, né? Esse grupo de trabalho. E aí nós começamos a nos organizar, e aí que foi que nós criamos a BEA São Paulo, e já existe a BEA Tocantins, né? E a intenção é que cada estado tenha a sua regional. Por quê? Justamente para que a gente tenha essa força toda da gente se movimentar e de ter a nossa profissão reconhecida pela sociedade, pelo mercado, e para que a gente tenha força de atuação, né? Então, a gente está ainda terminando aí a questão de abertura de contas e tudo mais para a sociedade, para a associação. Nós temos aí o nosso site que a gente está finalizando, nós temos um blog agora, que inclusive eu convido vocês também para assistir, para nos acompanharem, e estamos abertos à ajuda de vocês, às sugestões, a necessidade de vocês, tá? Então, o que a gente quer? Que ter vocês que estão chegando aí, novos no mercado, e que estão trazendo tanta informação acadêmica nova para nós aí, que digam quais são as necessidades, para onde que, quais as dificuldades, para onde que se pretende ir, né? Para que a gente consiga atender todo mundo da melhor forma e para que a gente tenha esse núcleo da engenharia de alimentos como algo coeso mesmo, forte, como, por exemplo, os engenheiros civis, eles são extremamente fortes, unidos, né? Então, eles têm uma voz ativa muito grande na sociedade. E é isso que a gente precisa fazer com a engenharia de alimentos também. E a BEA vem justamente juntar tudo isso, tá? Então, é de extrema importância que vocês estejam com a gente nessa jornada aí, tá? Vocês são todos muito bem-vindos. Alguma dúvida? Eu estou vendo que tem várias perguntas aí. Eles estão conversando sobre a BEA, inclusive o Fábio perguntou, a Isabela já respondeu. Como eu disse, eu quero conhecer a Isabela, que a gente troca muita figurinha aí, né, Isabela? E assim, tem alguns com dúvida, né? Como é que eles fazem para efetivamente entrar na BEA? Você já falou do blog, né? Eu acho que depois a Isabela pode colocar o endereço aqui nos comentários, né? E aí o pessoal entra no endereço do blog, que aí consegue, né, para quem tiver interesse, olhar, né? Não, Giovana, a gente faz assim... Pode falar. eu acho que... não, eu pensei em abrir um pouco para perguntas agora, Pode Renata. abrir. Sim, vamos lá. Eu acho que... Vamos lá, moçada? Giovana, você que... Vamos. Tem muita curiosidade aí. Oi, Renata, eu sou a Giovana. Eu estou no 5º ano de alimentos agora para me formar, né? Prazer, muito obrigada pela presença. Eu adorei o papo com você.
várias Obrigada a dúvidas. vocês pelo convite. Pode falar. Mas eu queria entender mais essa questão da associação, eu acho bastante interessante. Eu acho que a gente vive atualmente um momento muito delicado para a indústria de alimentos, e ter um respaldo de uma associação de engenheiro de alimentos que tenha noção científica, teórica, tecnológica, enfim, né, e poder atuar isso não só assim no meio industrial, mas também em contato com o consumidor é muito importante, né? E aí, então, você comentou do blog, eu gostaria muito do link, por favor. E eu queria saber também, assim, a AB, ela tem alguma atuação dentro das indústrias ou do meio acadêmico? Tem essa abertura? Como que funciona isso? Esse é o próximo passo nosso. O que a gente vai fazer agora? Nós organizamos ela, né, juridicamente, contabilmente, tudo certinho. Ela é uma empresa, né, uma empresa regular. Houve um pouco de atraso aí, já era para a gente estar bem adiantado com relação a isso, mas por causa da pandemia, né, que tudo parou. Mas a nossa intenção a nossa proposta, na realidade, não é nem intenção, né? A nossa proposta é nos aproximarmos e a gente está assim, caminhando para e passo com as universidades, com as indústrias, com o meio judiciário, para que a gente auxilie mesmo, tá? Esses braços aí de atuação, para que também os estudantes, né, comecem a já ter uma formação mais sólida, formação de mercado, tá? Já mais firme, né, do que hoje a gente sai, assim, com muita bagagem tecnológica, científica, e às vezes a gente encontra essas dificuldades na hora de atuar mesmo, né? Então a nossa intenção é, sim, estar com vocês aí, com as universidades, com a associação mesmo aqui, por exemplo, essa dos engenheiros arquitetos, que é um outro braço de atuação, a gente estar junto também, junto com a universidades, realmente fazer da associação um grande lugar para nós todos, engenheiros a serviço da sociedade. Eu acho que todo mundo só tem a se beneficiar com isso, né? Com Obrigada certeza. por responder. Imagina, obrigada a você. Mais alguém? Acho que o pessoal está meio tímido aí, Renata, para perguntar. Vamos, gente. Aproveitem. Eu tenho mais dúvidas, assim, só que... Pode perguntar, mas a gente vai mudar um pouco de tópico, não sei. Mas aí, se alguém quiser... Não, fica à vontade. Né? Tá bom. Não tem tópico, não. Um bate-papo. Pode falar. Obrigada, Renata. Então, eu achei muito legal mesmo você ter compartilhado sua trajetória com a gente. Eu acho que, pelo menos para a gente que está se formando agora, é bastante interessante perceber que, assim, você pode pular de um canto para o outro, tá tudo bem, vai dar certo, e encarar desafio é realmente a solução, né, para a gente. Verdade. E aí então, só para eu entender, Renata, você falou que você é perita, e agora você também é inspetora do CREA, é isso? Isso, são coisas diferentes. Então, assim, como perita, o que acontece? Eu sou cadastrada dentro do Tribunal de Justiça, né? Por isso que a gente tem que ter toda a documentação regular. Então, eu sou cadastrada, eu fico dentro do sistema, e aí, havendo um processo, uma demanda judicial, o juiz vai lá e faz uma busca no cadastro dele. Por exemplo, eu tenho aqui uma demanda judicial na área de alimentos. Então tá, então eu vou buscar um engenheiro de alimentos. Né? Então, é importante, inclusive, quando você está lá dentro, que você vai fazer o seu cadastro, você coloque toda a sua experiência, além do seu currículo e do seu diploma de formação técnica, que você coloque tudo que você tem conhecimento. Por quê? Às vezes acontece assim, apareceu um processo, vamos supor, na área de panificação, e eu tenho lá uma série de engenheiros de alimentos, e ele vai lá e busca de repente, o que vai ter maior facilidade, não que os outros não tenham, né? Mas o que tem mais facilidade, o maior já tem expertise, isso, para aquilo. Tá? E por isso também é importante que eu falei de estudar sempre, porque aparecem processos dos mais diversos, e a gente tem condições, tá? De atuar em todos eles. Mas aí a gente precisa, né, tá sempre aí
tá sempre estudando e buscar ajuda de profissionais de fora também, né? Por exemplo, como eu falei, assim, olha, eu não sabia fazer uma petição. E a primeira que eu montei, que eu mostrei para esse advogado que fez com que eu me tornasse perita, ele falou, tá uma porcaria. Assim mesmo, né? E aí eu falei, ele falou, tá errado, né? Assim, não é assim e tudo mais. Então, assim, eu preciso, às vezes, de pessoal de marketing, por exemplo, eu vou. Falo, gente, me ajuda aqui, ó, como é que eu faço? Não sei, engenharia civil, enfim, qualquer outro segmento é muito importante, né? Que a gente tenha sempre essa facilidade de troca, né? Então, isso é a questão da perícia, que você perguntou, funciona dessa forma. Depois, a inspetoria no CREA, aí é outra coisa, tá? Quando você está dentro do CREA, havendo, como tem as associações, né, das cidades, como tem essa aqui de São Caetano que eu comentei com vocês, aí o que eles vão fazer? Eles montam a CAF. A CAF se chama Comissão Auxiliar de Fiscalização, porque tem o pessoal da fiscalização, que são os funcionários do CREA, né, que são funcionários mesmo, e a CAF é uma comissão auxiliar, porque os fiscais não dão conta da demanda, é muita coisa. Então, foi-se criado a CAF, que nós estamos lá, porque os fiscais do CREA, eles não têm formação específica na área, por exemplo, o cara vai fazer a vistoria numa indústria de alimentos, ele não é engenheiro de alimentos formado, nada. Entendi. Ele é funcionário do CREA. E aí, quem é que vai auxiliar? Quem é que vai dizer, por exemplo, por favor, olha, você faz a documentação, você fala, tem uma fábrica, por exemplo, de bolacha, por exemplo, que precisa ver se tem responsável técnico, precisa ver as condições em que está atuando, precisa ver se está tudo legalizado. E aí você chega lá, você vai instruir o fiscal, não, chega lá, você precisa fazer o seguinte tipo de abordagem para você poder chegar no resultado que você quer. Então, essa é a CAF, é a Comissão Auxiliar de Fiscalização. E isso faz parte, não é do CREA, são das associações das cidades, né? Das associações de engenheiros e arquitetos das cidades. Tá? Então, ficou claro? Ficou bastante claro, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Mais alguém? Tem uma pergunta escrita aqui, Renata. Ele pergunta se existe algum... A Isabela já respondeu um pouco. Se existe algum projeto na associação, algum projeto júnior para ligar a universidade com a associação. Ainda não, mas é um próximo passo nosso, tá? A gente tem intenção, sim, de realmente estreitar essa relação com as universidades, justamente para que a gente tenha essa troca, tá? Então, a BEA, ela não é minha, ela não é da Isabela, não é da Irene, que está na presidência, não se trata de nada disso, não. Ela é nossa, é dos engenheiros de alimentos, tá? Então, é claro que você precisa ter lá suas funções estratégicas para você organizar, porque funciona como uma empresa, né? Ela não anda sozinha, mas ela está de portas abertas para todos os profissionais. Então, é assim, empresa júnior é interessante, vai ser bom para os profissionais, vai ser bom para a universidade, vamos entrar nisso sim, com certeza. Tá? E assuntos aí que a gente tem visto até, por exemplo, assuntos até polêmicos que a gente tem visto aí com relação a ultraprocessados, e a gente vai se manifestar, né, sobre isso também, porque a gente não pode deixar a coisa correr frouxa e solta assim, né? Cada um pensa o que quer e fica tudo por aí. Não, porque nós trabalhamos, os engenheiros de alimentos, nós trabalhamos com bases científicas, né? Nós não fazemos as coisas assim, e trabalhamos com saúde pública, de extrema, então é uma função de extrema responsabilidade, né? Então a nossa intenção é sim. Eu acho que é o Gabriel, né, que perguntou isso, se não me engano. Foi isso? Assim, foi ele que perguntou. Não, nós temos intenção sim, Gabriel. Então, eu acho que essa questão do ultraprocessado é uma grande briga, né? Então, é uma questão, a gente tem até um grupo de trabalho, já fez, né, faz um trabalho exaustivo aí com o Itaú a esse respeito. A gente tem uma publicação, tem um site, né, e tem um monte de gente de universidades participando, exatamente, né, com esse objetivo de tornar claro, né, efetivamente esses mitos, né, que existem aí na área de alimentos.
Porque é uma coisa que a gente costuma falar muito, né? É que a área de alimentos, por ser uma coisa do dia a dia das pessoas, então você tem muita gente que não tem a menor ideia, né, do fundamento daquilo e acha que pode opinar, né? Eu Então, assim, vi é já. uma coisa do dia a dia, né? Isso, então, eu recebi vídeos de médicos dizendo que alimentos ultraprocessados, eles se transformam numa substância semelhante a detergente no organismo humano. Então, assim, a gente vai lidar com isso e a gente precisa mostrar a nossa cara, né, assim, de dizer, absolutamente, nós trabalhamos com base científica, saúde pública, mas nós temos que ter tato para isso, né? Nós não podemos chegar e bater de frente e desqualificar nenhum outro profissional, não é isso. Nós temos que mostrar com evidências, pela nossa competência técnica, que não é assim que funciona. E que essa questão de fome mundial, por exemplo, ela a única forma dela começar a ser reduzida e de acabar, se Deus quiser, né, que é o que todo mundo deseja aí um dia, é através da tecnologia de alimentos. Não tem outra forma, né? Não tem como. A NASA, os astronautas sobrevivem por conta da tecnologia de alimentos, né? Como é que eles sobreviveriam fora, né, da Terra e tudo mais? Então, é justamente isso. Que tudo isso até que eu contei para vocês, né, que eu falei até das minhas aflições pessoais já, é porque muitas vezes, como a gente ainda é de formação ainda pequena em relação às demais engenharias, o curso aqui começou a ser regulamentado em 71, 73, então é uma engenharia muito jovem ainda, né? É uma profissão muito jovem. O que acontece? Às vezes a gente se acanha, né? Porque a gente fala assim, mas o pessoal acha que é nutrição, que é gastronomia, por exemplo, que é química, não sei o quê, e a gente se acanha com medo, não, mas se eu falar, vai que não é isso. Não, não tem que se acanhar, né? A gente tem conhecimento técnico e bagagem para dizer que não é assim. E a gente precisa realmente ganhar força, como você falou, do grupo de estudo, ligado a grandes universidades, a laboratórios, que atestem que aquilo, que o nosso trabalho é de extrema importância e que é um trabalho seguro, né? Então a gente não pode se acanhar com relação a isso, a gente precisa se posicionar. Nossa, sem dúvida. Né? O Ronaldo comentou aqui, né, sobre a sua importância como mulher e como engenheira de alimentos. É importante assim falar que a primeira turma de alimentos já se formou em 68, 69 na Unicamp, se eu não me engano. Quer dizer, a nossa profissão nem é tão nova, né? Mas ela foi regulamentada, parece, né? Que em 71, alguma coisa assim. 71 ela foi regulamentada. Então, não é tão nova, né? Se você vê, são 70 para 2020, são 50 anos, né? Tanto que o curso da Unicamp fez 50 anos, né? Mas aqui dentro das demais engenharias, ela é jovem. E aí eu vejo isso até no CREA, assim, por exemplo, eu fiz uma palestra das atuações, né, dos engenheiros de alimentos na sociedade, porque o pessoal daqui falou assim, você está no nosso grupo, a gente se dá super bem, a gente tem um grupo coeso, mas o que faz o engenheiro de alimentos mesmo? E aí a gente começou com um bate-papo que era para ser de 1 hora aí, e acabou se estendendo por 2, 3 horas. Quando aí que eles viram, né, a amplitude da nossa área de atuação e a importância da gente estar junto com as demais engenharias. Que eles veem a gente ainda como assim, uma profissão muito jovem. E é o que você falou, não mas para a sociedade dá a impressão que é, né? Sim, é isso que é surpreendente, né? E aí o Ronaldo pergunta assim, se você no início da carreira se sentiu discriminada pelo fato de ser mulher, e quais são as suas perspectivas para os próximos 10 anos junto ao mercado de trabalho? Olha, no começo senti, eu era, né, bem jovem, aí eu fui para o mercado de trabalho com uns 23 anos, 23 e a engenharia de alimentos ainda era aquela coisa, né? Eu me lembro quando eu me formei, cheguei em festas de família, né, aquelas reuniões de família, o pessoal, parabéns, formei e tal. Você pode me prescrever uma dieta? Eu tô querendo tanto emagrecer. Eu ouvi muito isso, né?
Gente, eu não sou nutricionista. Não, mas você não, como que você é engenheira de alimentos e não sabe nutrição? Eu conheço de nutrição, mas eu não conheço a fundo. A minha formação não é para, por exemplo, prescrever uma dieta. Então, e tudo isso, e às vezes as pessoas, eu ouço muito isso até hoje, né? As pessoas falam assim, eu fico com raiva quando alguém fala isso, eu me sinto mal. Eu não me sinto, eu tenho o maior prazer em dizer, você está enganado, né? Olha, eu vou te explicar, funciona assim, funciona assado. Então, eu sofri, sim, discriminação na época, porque eu era muito jovem, então tinha a falta de crédito assim, o que essa menina, né? Essa menina está fazendo aqui, chegou a engenheira e acha que vai mudar o que já está feito aqui, que funciona há 50 anos. Eu tive isso, por ser muito jovem na época, e por ser mulher também, porque ainda nas indústrias, dentro, isso eu estou dizendo, gente, dentro da planta mesmo, tá? Eu não estou dizendo quem trabalha na área de desenvolvimento, ou área laboratorial, não. Tem bastante mulher. Na área de indústria, é bastante pesada. E são poucas mulheres que têm. Então eu tive problema com fornecedores, por exemplo, que falava comigo por telefone, né, e marcava a reunião e chegava lá e o cara queria levar a conversa para outro lado. Eu passei por essas coisas, assédio, né, que a gente chama de assédio hoje. Mas assim, eu sempre levei isso para os meus chefes, mas eu resolvia ali, né? Eu já encerrava por ali e cortava mesmo. Então, olha, a conversa é técnica. Mas não tem. Não, não tem. Eu já cheguei a abrir a porta da sala onde eu estava tendo reunião e pedi para a pessoa se retirar. E falei para o meu chefe, fulano de tal, eu não atendo mais, porque o cara tá saindo do foco aí. Então, acontece hoje ainda, mas aí vai muito da postura pessoal de cada um, né? Você sabendo se posicionar e tendo a sua postura de qual o seu papel, qual a sua competência, o que você está fazendo ali, não tem problema nenhum. Você consegue sim fazer o seu trabalho e botar cada um no seu devido lugar. E com relação ao que eu espero para daqui 10 anos, eu espero que a engenharia de alimentos tenha o reconhecimento que a gente está buscando. Eu não espero mais voltar a atuar, por exemplo, em indústria de alimentos, porque é uma área que eu amo de paixão, né? Eu gosto muito, é minha área assim do coração, mas precisa ter muita disponibilidade de tempo, disponibilidade de energia mesmo, né? Mas é uma área que eu recomendo muito para vocês todos, assim, é uma área puxada, é intensa, é densa, mas é extremamente gratificante. E eu me vejo daqui a 10 anos com a BEA tendo o reconhecimento que ela merece aí no mercado e os profissionais da engenharia de alimentos exercendo o seu papel aí, inclusive junto à ONU, à FAO e à Fome Mundial, que eu acho que isso é de extrema importância. Muito bom, Renata. Mais perguntas, gente? Pode falar, Giovana. Eu de novo. Pode falar. Renata, eu achei interessante que numa das partes da sua conversa, você acabou citando que a indústria de alimentos não está nem no 4.0 e sim no 5.0. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque a minha visão assim de indústria ainda é muito pequena, né? Porque todas as visitas que eu já fiz foram com a faculdade, foram ótimas, inclusive. Mas eu ainda tenho, eu acabo enxergando a indústria de alimentos brasileira ainda um pouco atrasada em relação ao que a gente vê mundialmente. E aí, se você puder comentar um pouco sobre isso, posso, claro, vamos lá. É o seguinte, essa sensação que você tem, que você falou assim, eu só conheço a indústria na faculdade, isso é extremamente normal, né? Eu conheci a indústria antes porque eu fui fazer estágio, como eu falei para vocês, em frigorífico, eu fazia até fora de Barretos, era em Colina, um frigorífico de suínos, e ali eu vi de tudo, gente, porque ali na época o abate era manual ainda, com marreta. É uma coisa, de chorar, assim, de chorar, era mesmo. A gente via, por exemplo, animais que estavam gestantes, que é proibido, e eram abatidos. E o cara comprava, sabia que estava assim, e olha, então eu já vi de tudo, né? E são experiências que hoje eu falo, nossa, ainda bem que eu vivi isso, você vai vendo como que as coisas vão evoluindo. Mas isso, inclusive, hoje é prática proibida, né? Então, o que que acontece? Essa sensação que você tem assim, não conheço indústria, não tem problema nenhum, isso é normal. Eu conheço algumas indústrias, a gente pode, inclusive, em nome da ABEA, pedir visita a essas indústrias, tá? Em nome da ABEA, falou, a gente quer trazer uma turma aqui para conhecer, tem indústrias que não permitem, mas indústrias que são extremamente abertas a isso.
E a gente pode trocar bastante figurinhas sobre isso. A indústria brasileira parece, né? Na área de alimentos, a gente fala assim, nossa, é atrasada. Você vê uns vídeos assim, você fala, nossa, imagina, isso não acontece aqui. E acontece. Acontece. A gente tem tecnologias de ponta aqui. Quando eu entrei, para vocês terem uma ideia, quando eu fui visitar, por exemplo, a fábrica da Toddy, que foi nessa parceria que a gente fez, eu fui na Quaker em Guarulhos, que mexe com a parte de lácteos mesmo, e eu fui também visitar, isso eu estou falando de uns 15 anos atrás, hein? E fui visitar também a fábrica deles em Itu, que é da Elma Chips, de salgadinho. Vocês não têm ideia do que já era aquilo na época. Eu fiquei de boca aberta quando eu cheguei lá. Era um negócio. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, na época já era assim, a indústria comprava, só para você ter uma ideia, comprava lá um lote de batatas, por exemplo. Os produtores já eram tudo destinados a fazer a batata dentro do tipo que eles queriam, com aquela qualidade, tamanho, por causa da fritura. Bom, cheio de especificações. Eu vi um monte de carreta no pátio, eu fui lá no pátio para ver como que era, tal. De repente, eu vi a carreta subindo, assim, num guindaste. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Levei um susto, porque carretas enormes. Vocês acreditam que as carretas eram içadas e a carreta já jogava, eles içavam a caçamba dela e ela já despejava a batata dentro de uma esteira? Ai, que legal. Coisas assim que você fala, não é possível. Os fornos, por exemplo, onde eram feitos, hoje eu não sei como tá, né, mas a fritura já era feita tudo em linha suspensa. É como se fosse frigideira doméstica. Imagina assim, o tamanho de uma casa muito grande, com esteiras, e você andava em cima da linha. Sabe, assim, coisa que você fala, imagina, você olha no saquinho, você fala, isso aqui deve ser um negócio tranquilo aí, vai, de fazer. Então, a gente tem tecnologia que a gente nem conhece. Né? No mercado de agro, por exemplo, que a gente está se sobressaindo aí bastante, essa live até que eu fiz com essa colega nossa aí, assistam, é legal, com a Ellen, e a gente tem bastante material também, tá, para passar para vocês. Precisa de ver a tecnologia em fazenda, né, que você fala assim, mas é agro. Não, mas o agro é totalmente ligado à nossa área. Ela é uma engenheira de alimentos que atua dentro do agronegócio e faz um trabalho super bacana dentro do núcleo feminino de agronegócio. E ela foi a primeira a passar a informação para mim. Nós estamos na ponta. O Brasil vai ser um grande exportador esse ano. Como? Com tecnologia. Porque, veja só, a gente foi obrigada a reduzir a mão de obra, né? Por causa da Covid. Com o TAP, então, você tem 10 funcionários na linha, você tem 2, pula 3, tem 2, pula 3, respeitando o distanciamento e tudo mais. E como que a gente conseguiu atender essa demanda? Tecnologia. Tecnologia. Então, hoje já se fala em 5.0 mesmo. Tem coisas vindo aí, assim, que, por exemplo, numa linha, e aí outra coisa até interessante, foi você tocado nesse ponto. Eu já escutei muito isso. Fala assim, tudo bem. Então, você tem uma linha lá de embalagem de pãozinho, por exemplo, onde você tem 20 pessoas, por exemplo, trabalhando na linha para poder sair o pacotinho lá na frente. Aí você vai automatizar tudo, tá bom. Aí você programa tudo aquilo por computador e tudo mais. Aí você vai falar assim pro funcionário, você vai lá, aperta o botãozinho verde, né? E você vai correr toda a sua linha e o pacotinho vai sair lá na frente. E os 19 que vão ficar desempregados? Eu já escutei muito isso. E aí é que eu disse para vocês, a tecnologia, ela é um caminho sem volta, tá? Não tem como voltar atrás. É daqui para frente mesmo. E o que cabe a todos os profissionais? Isso, inclusive, para os profissionais de linha de produção, profissionais de ponta, não interessa em que parte da hierarquia a gente esteja. Estudar sempre. Porque o que acontece? Até os operadores, para eles operarem essas máquinas, eles vão precisar conhecimento. Não adianta você chegar e formalmente assim, não, eu só vou falar para ele assim que se ele apertar o botãozinho verde funciona. Só que produção, gente, é um negócio impressionante. É assim, você está na linha, você está olhando para a linha, está funcionando perfeitamente, está um sucesso o seu processo lá. Você virou as costas, é um negócio impressionante, sabe? Tipo Lady Murphy, assim, você vira as costas, eu estava na estrada, meu telefone tocava. Queimou um forno, quebrou uma batedeira, isso a gente está falando em escala industrial. Então, era, por exemplo, eu trabalhava com fermentação, eu não podia deixar o negócio parado lá dentro, né? Então, são coisas que você tem que pensar muito rápido. O que você vai fazer naquele momento? E com a linha industrial, industrializada, é a mesma coisa. Porque você tem, a gente vê aí, a gente com a internet, a gente tem problema de
de conexão, às vezes, você vai ter defeito, você vai ter quebra, né? Isso acontece, você tem que ser um profissional preparado em toda a ponta do processo para que ele consiga reverter isso rapidamente, né? Você precisa pensar muito rápido. Você não tem tempo muito de falar, o que eu vou fazer, né? Você tem que pensar rapidamente ali. Mas a tendência é 5.0 mesmo. Eu também me assustei quando eu li sobre isso e fui recebendo as informações, mas a indústria já está nesse patamar já. Obrigada, muito legal. Imagina, obrigada a você. Ô, Renata, agora se você quiser acender a luz. Tá demais já, né, gente? Espera aí um pouquinho, um minutinho só. Enquanto isso, vocês vão pensando em mais perguntas para fazer para ela. Aproveitem. Tá bom, Pro. Pronto, clareamos Isso. agora. Melhor, Melhor, né? iluminou de novo, ficou ótimo. Então tá bom. E vamos lá, gente, estou à disposição de vocês. Mais perguntas? Aproveitem. Perguntas, dúvidas, não pensem em outra coisa, tá? Não pensa assim, às vezes, eu vou perguntar isso, é absurdo. Não tem nada absurdo, tá? Não tem nada absurdo, tudo é super bem-vindo, é daí que surge uma série de necessidades que a gente encontra. Eu estou à disposição de vocês, podem perguntar. Gabriele, pode falar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Renata, minha mãe mora em Ribeirão Preto e eu gosto muito da região, né? Conheço. Queria saber se você acha que tem bastante oportunidade por lá para engenheiro de alimentos, se Tem. 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 Você sabe de onde eu sou, né? Você sabe ali pertinho, Então, né? eu cheguei a prestar a faculdade de Barretos, mas eu acabei vindo para Mauá. Fez uma bela escolha. E eu penso em voltar porque eu morei um ano lá e eu gostava muito da região. Então, fico meio dividida, né? Queria saber um pouco o que você acha sobre as oportunidades de lá, da região. Eu vou te responder isso de duas formas, tá? Primeiro, o fato de você sentir esse desconforto, né? E falar assim, eu me sinto dividida, é super normal, né? Você é jovem, vai sair para o mercado aí daqui a pouco. Essas aflições são extremamente normais, tá? E aí eu vou dizer para você assim, uma coisa que a gente não está acostumado a lidar, né? Porque na área de engenharia, você falar isso para engenheiro, ele vai falar, você tá louca. Mas não é. Com a maturidade, você vai ver que a gente tem que trazer muito da parte humana para a nossa profissão. Eu vou dizer uma coisa assim para você, faça o que o seu coração manda. Em que sentido? Não é que sair assim, porque né, eu adoro a região, porque Ribeirão Preto é sensacional, eu morei lá também, quando criança, eu amo aquela região. Um dos lugares para onde eu gostaria de morar mesmo. Se eu tiver oportunidade, eu vou ainda. E é sensacional. Não é à toa que é chamada de Califórnia brasileira ali, né? Então, o que acontece? Quando eu falei para você siga o seu coração, é no sentido de assim, de não ter medo, tá? De deixar o medo assim, ó. Tanto para um lado quanto para outro. Mas se eu ficar aqui, eu vou abrir mão de tal coisa. Mas se eu ficar lá, eu vou. Não tenha medo. Faça uma opção realmente assim, consciente e pense sempre no seguinte. Esses caminhos têm volta, né? O tempo não vai voltar mais. Então, por exemplo, um exemplo, se você for para Ribeirão Preto e depois quiser voltar para cá, o tempo que você ficou lá, você não consegue retomar aqui. Mas a experiência que você tem de vida e profissional e bagagem, isso ninguém tira de você nunca mais. Nunca mais. Sim. Então, você vai levar isso para onde você for, né? Então, é normal essa aflição, assim, e se quiser, depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? Eu estou à disposição de vocês. Com relação a mercado, tem muito mercado, tem indústrias grandes lá, indústrias que trabalham assim a pleno vapor, né? Que colocam muita novidade no mercado, que colocam produtos assim que a gente vê até que vão para fora. Se você quiser, eu tenho levantamento disso e eu posso te passar sem problema nenhum. Eu quero sim, obrigada. Interessa, fazer os seus contatos, tá? Tá ótimo, obrigada, Renata. Nada, imagina. Muito obrigada. Obrigada a você. E a Giovana de novo aí. Vamos lá, Giovana. Renata. Eu queria engatar nesse assunto, né, que a Gabi estava comentando. Você falou que você tem esse levantamento.
da região ali que ela falou, ou é um levantamento no geral? Porque a gente ouve muito falar mesmo, e eu acredito que seja verdade, que no interior de São Paulo existem muitas possibilidades, né, para engenheiros de alimentos. E aí, e também já aproveitando, queria pedir para depois você deixar seus contatos com a gente, LinkedIn, essas coisas, porque acredito que a gente tem uma conversa ainda muito rica aí para fazer pela frente. Por favor. Os meus contatos eu vou abrir todos para vocês, tá? E eu quero que vocês se sintam assim, extremamente à vontade. Mas aquilo que eu falei, puta, fiquei com dúvida, vou falar tal coisa, vou perguntar tal coisa, ela vai achar. Não vou achar nada, gente. Eu passei pela mesma coisa, eu ainda tenho muito a aprender, se quiser, né? Que a gente pretende viver muito aí. Então, assim, não tenho receio, tá? Pode perguntar, não tem, vai achar absurdo, não vou achar nada, tá? Mas eu estou aberta para vocês e também sei que vocês têm muita coisa boa para trazer para a gente, então eu quero que essa troca seja boa para os dois lados, tá? E eu vou passar sim, pode ficar tranquila. Com relação ao estado de São Paulo, tem sim. Tem. Nós temos cidades aí, olha, Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto. Nós temos, inclusive, gente, indústrias que é assim, olha só, que trabalham com terceirização para grandes indústrias, que são indústrias menores, como essa que eu trabalhei, que eu comentei com vocês, né, em Mogi das Cruzes. Nós temos no interior muitas dessas indústrias que terceirizam para indústrias grandes, porque hoje as indústrias grandes trabalham muito com terceirização, mas é muito assim. A maioria, se vocês olharem os rótulos, comecem a observar. Por exemplo, você pega um produto, é uma chips, por exemplo, vai. Então você vê lá, né, o CNPJ, é uma chips fabricado por. Aí você fala, nossa, né, é uma outra indústria. E tem muito isso, muito, muito mesmo. Então tem uma gama enorme de indústria. Inclusive, as divulgações de vagas que a gente faz sempre, muitas são para fora de São Paulo. Muitas. Então tem um campo bastante amplo mesmo. E assim, onde tem agricultura e pecuária, tem indústria de alimentos. Então, essa região, especificamente Ribeirão Preto, Barretos, Limeira, essa região mesmo que abrange muito agricultura e pecuária, tem bastante indústria de alimentos, tem bastante campo mesmo. E tem, inclusive, que é aquilo que eu estava falando para vocês com relação à perícia, eu tenho colegas que estão atuando em perícia fora de São Paulo, perícia na área de alimentos. Tá? Foi assim, fez a inscrição, falei, não, vamos lá, vamos fazer a inscrição e tudo mais, e fez, e teve um retorno bastante rápido. Então, a gente vê que o mercado realmente está mudando. Tem bastante oportunidade, sim. E, Renata, aproveitando, e você acha que essas oportunidades que existem aí pelo estado de São Paulo, elas se encaixam, por exemplo, no nosso perfil de formandos agora? Ou são vagas que necessitam mais experiência, ou algo do tipo? Olha, isso é uma coisa, até uma questão que eu sempre me perguntei muito isso pessoalmente. Eu vejo os anúncios, eu me faço a mesma pergunta e a gente, como a BEA, pretende até atuar nisso também. Vocês veem só como é que são os anúncios muitas vezes, assim, ó. Vamos supor, nossa área, precisa-se de engenheiro de alimentos com experiência, vai, por exemplo, vamos supor, pós-graduação, por exemplo, vai, língua fluente, outra expertise, não sei o quê, ou morou fora, e pagando um salário de recém-formado. A gente tem isso, tá? Ou eles pedem recém-formados também com uma grande experiência. Meu Deus, se a pessoa é recém-formada, o que ela tem? Estágio, né? Na minha época, eu não sei agora como está a grade de vocês, mas na minha época era período integral. Então, eu estagiava quando eu tinha os buracos para estagiar aí nas minhas férias, né? Eu tinha férias, eu comecei a estagiar desde o 3º ano, porque falei, como é que eu vou estagiar? Tendo aula de manhã, de tarde, de noite. Hoje eu não sei como tá. Então, era difícil até a gente atuar no mercado em paralelo. Então, era como estágio mesmo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não deixem de mandar o currículo. Arrisca, tá? Eu arrisquei, gente, há quantos anos atrás aí, ó? 10, 15, 20 anos atrás, né? E aí você... tudo vai muito da tua posição, da sua firmeza e de chegar e dizer assim, olha, eu não tenho experiência, mas eu vou encarar esse desafio. Porque eu tenho condições de encarar. Tem que puxar o fio da meada. Por algum lugar a gente tem que começar, né? Então, assim, e aí, por isso que a associação está aí também. Tem dificuldade, entre em contato. Por exemplo, olha,
sei lá, de repente eu tenho um material, vou te ajudar. De repente, ó, me liga, eu vou te ajudar, vou te mostrar como é que é o caminho. Se eu não souber, eu vou procurar. Né? Então, por isso que é muito importante a gente estar realmente nessa união, para que a gente possa se ajudar. Mas com relação aos anúncios, você vê de tudo. Você vê profissional sênior e você vê profissional recém-formado. Mesma coisa, na área de perícia, não tem isso, tá? Ele fala perito. Não quer saber se você tem 1 ano de formado, tem 20, não quer saber nada. Ele quer saber se você tem todos os documentos regulares. Aí, o que acontece? Para atuar na área de perícia, recém-formado pode? Pode. Qual que é a único senão, vamos dizer? Vai ter um pouco mais de dificuldade pela falta de experiência e de vivência na área. Isso é impeditivo? Não. Porque você estuda, você vai atrás, você pergunta para quem conhece, você vai conseguir fazer. Né? Eu tenho uma colega agora que começou na perícia, ela falou para mim, mas eu não sei. Eu falei, mas eu vou te ajudar. Eu falei, você vai se inscrever e eu vou te ajudar. Ué, eu tive gente que me ajudou. Né? E eu vou ajudar. Isso não tira nunca um lugar do outro, e só soma, né? Meu pai falava uma coisa muito interessante, ele falava assim, a informação e o conhecimento, ele só é válido se você passa ele adiante. Se ele fica com você, você faz o quê com aquilo? Se você não divide com o outro, né? Então, é muito importante isso. Então, não tenha medo. Mande, mas está pedindo, mas eu vou mandar. Sabe? Vai mandando, mantenham as suas, outra coisa, gente, interessantíssima, importante, mantenham as suas redes sociais atualizadas, tá? Principalmente LinkedIn, e para quem aí já for mais adiante, né, quando vocês tiverem aí outro tipo de atuação, currículo Lattes também, tá? Isso é de extrema importância hoje. Então, mas agora eu estou recém-formado, LinkedIn. LinkedIn é para isso mesmo. Então, no meu, particularmente, eu tenho as minhas redes sociais pessoais fechadas, né, privadas, mas o meu LinkedIn, ele tem que ser de acesso público. Como é que eu posso, né, interagir com as pessoas, trocar informação se eu fechar? Né? Então, por isso que a gente fala, é profissional mesmo. Então, separando as coisas, né, mas mantenham atualizado, tá? Tá bom, Renata, faça o nosso contato também, que a gente está com o LinkedIn na BEA, tá? Que isso também para a gente divulgar, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Mais alguém? Mais perguntas? O Ronaldo perguntou de novo. O curso de engenharia de alimentos é muito extenso e com boa grade curricular. Isso é fato. Como é possível a inserção do curso à distância? Pois é. Isso é uma briga nossa, né? Briga mesmo, assim, dentro do CREA, dentro das associações, porque, assim, nós tivemos, inclusive, o encontro dos profissionais, né, que o CREA esse ano, acredito que não vai ter, mas a gente tinha todos os anos, né? E são encontros gigantescos, justamente para se discutir essas questões. E aí, eu tive num encontro em Praia Grande, inclusive, e que a gente falou sobre isso, né? A gente formou grupos de estudo lá dentro, e justamente eu fui para esse ponto. Como que a gente vai fazer engenharia de alimentos à distância? Né? Para mim é algo assim, hoje, eu estou falando eu, Renata, né? É um negócio assim, fora de contexto. Só que a gente sabe que o ensino EAD é um negócio sem volta também, né? Então, o que eu pensei, o que eu penso sobre isso hoje, no momento, é exatamente o que a Eliana começou a falar aí no começo da nossa reunião, do nosso encontro aí. Fazer as partes práticas, presenciais, e teoria à distância, talvez esse seja o caminho. É que eu sou do tempo, né, gente, que eu fiz tudo presencial, né? E eu adoro esse contato físico, eu acho de extrema importância. Só que a gente não adianta você brigar contra o andamento mundial, né? Porque o ensino EAD é uma realidade. Então, eu não sei. Eliana, até vou pedir a sua colaboração aí. Como é que vocês, dentro de universidade, estão vendo isso? Então, inclusive a nível de MEC, né? Eu sou avaliadora do MEC e, assim, e curso de engenharia de alimentos sem parte experimental não existe, tá? Não existe, né? Inclusive agora com as novas DCNs em engenharia, né? Que já foram aprovadas, estão sendo implantadas, cada vez mais você vai ter que ter um engenheiro com a mão na massa, literalmente, fazendo parte experimental. Tá?
Então, assim, principalmente para né, os mais jovens agora, que têm um acesso a toda a informação, que nem quando a gente estudou não tinha, né? E agora eles têm o acesso à informação, então eles precisam aprender literalmente a resolver problemas, né? Então, cada vez mais vai ter que se ter parte prática, projetos para desenvolver, né? Então, eu não acredito na regulamentação. Não existe um curso de engenharia de alimentos à distância, assim como não existe um curso de medicina, entendeu? Ou odonto. Sim, Não adianta. Como, né? Não tem. Eu também não acredito. Eu acho que assim, até algumas aulas, né, a parte teórica você pode administrar, né, à distância. Agora, mas a distância dessa forma, com interação, né? Você tem que ter interação aluno-professor, que é o que a gente está fazendo, né? Mas a parte experimental, e precisa da parte experimental, né? Essa é o diferencial num curso de engenharia de alimentos. Então, não tem jeito, tem que ser presencial, né? Tem que ser. E olha, a gente via muita coisa em laboratório, né? E que a gente achava assim, é coisa de laboratório que o professor preparou para você ter uma intercorrência ali, para ver como é que você vai se virar. Só que quando a gente cai em indústria mesmo, gente, é aquilo que eu falei para vocês, é exatamente aquilo que acontece mesmo. Então, se você não souber a prática, a vivência, do que funciona, de como que é, eu vi já pessoas, profissionais formados, abandonar, sair chorando, por exemplo, assim, sabe? Falar assim, porque eu tenho medo, eu não vou conseguir, né? Porque de entender o quê? Que aquilo que você vivencia na prática é muito distante do que você vivencia no mercado quando você está atuando, e não é. A parte prática é de extrema importância. Tem que acontecer mesmo, e eu não acredito também nessa forma de ensino à distância, porque a engenharia de alimentos, como a civil também, essas coisas, eu acredito que não dá para ser, não tem como, tem que existir a parte prática mesmo. Sim, não, com certeza. O Gabriel perguntou se ele é de Minas Gerais, se você teria algo a dizer para os engenheiros de alimentos de lá, né, sobre o mercado de trabalho. Tenho. Uma coisa até assim, que eu acho que até é super importante a gente trazer para esse momento hoje, para a gente ver como que aquilo que a gente estava comentando no início, né? Como que a nossa profissão ainda está meio escondida, né? Aproveitando que você é de Minas, para a gente falar da cervejaria, da Baker, né? Que foi eu acho uma tristeza tudo isso que aconteceu. E quando começou, né, toda essa movimentação, todo aquele problema que teve lá, então eu tenho vários conhecidos, né, em rede social que não são da área de alimentos, que são engenheiros, mas não são da área, e aí a gente começou aquela discussão, né? Porque eu me lembro que logo que começou a acontecer tudo aquilo, e pessoas doentes, e morreu, e interdição de fábrica, tudo, e aí eu vi perícia, vai daqui, vai dali, eu falei, gente, cadê o engenheiro de alimentos da fábrica, né? E não via ninguém se manifestar, não via. Falei, bom, será que não tem, né? De repente é uma outra modalidade e tal. Falei, bom, aí eu escutei muito isso. Mas você pode ter engenheiro de outra formação lá dentro. Eu falei, pode, mas a gente vai descobrir agora, porque eu quero saber se essa empresa tem controle de processo. Porque eu falei, a primeira coisa, quando deu o problema, entrou a perícia lá, o que é? Controles de processo. Se você tem o seu controle ali, você tem o seu processo sob o seu domínio, você não tem problema, né? Ou se você tem, você corrige, ou se você não corrigir, você está de má fé. Simples assim. Aí sim, uma engenharia é uma modalidade exata, né? Uma engenharia exata mesmo. Não dá margem para mais, não tem mais. Se entrou X, tem que sair Y. Tem como você fazer de outra forma, né? Se não tem algum problema ali. E aí eu vi que a coisa toda foi indo, a própria interdição dos tanques ali, né? E eu falei, gente, não deve ter engenheiro de alimentos ali, né? Vi o pessoal da perícia, a forma que estava conduzindo e tal, e a gente acompanhando de longe. E aí, passado todo esse tempo, agora, parece que essa semana, se não me engano, foi dito aí, que foi noticiado, né? Que eles viram que a contaminação lá já acontecia há muito tempo, porque foram descobrir algum controle de processo ali que estava meio escondido. Eu falei, gente, realmente não tem ninguém da área atuante ali, né? O que eu sei, que eu posso te dizer, por que eu estou te dizendo isso? Para você ver que
como que a falta de um profissional, cada um no seu quadrado mesmo, né, faz a diferença e, inclusive, o desdobramento que isso dá na saúde pública, que a gente viu tudo isso que aconteceu, é muito triste e muito grave, né? O que eu tenho conhecimento do mercado de Minas é que tem, sim, né? Inclusive, Minas tem uma boa bacia leiteira, né? Então, a gente tem, sim, muitos laticínios voltados para isso. A gente tem agora, não sei se vocês estão acompanhando, a questão agora dos produtos artesanais, da emissão do selo arte, tá? Que ao contrário do que todo mundo pensa, é assim, produto artesanal agora não precisa de nada, não tem controle nenhum, né? Então, o cara vai lá, faz no fundo da casa dele, embala, põe um rótulo bonitinho e coloca no mercado. Não é assim, tá? O selo arte você tem que acompanhar e tem que obedecer uma série de requisitos, né? Então, que precisa ser extremamente controlado, tá? Só que ele não é feito de forma industrializada, ele é feito de forma manual, mas os controles estão ali. O que eu tenho conhecimento para te dizer é que tem sim um nicho de cervejas artesanais, e inclusive essa que aconteceu esse problema, que tem várias marcas, né, mas era tido como uma cerveja de excelência, e de fato era mesmo, se não fosse essa questão que aí eu vejo como uma fé mesmo de quem controlava o processo, mas isso é outra questão, né, que não cabe nem a gente a discutir isso no momento que envolve até questão judicial. Mas em termos de qualidade, de produção, sim, cervejas artesanais e laticínios. Dê uma busca aí que você vai encontrar bastante, ou se você quiser, a gente vai descobrindo isso aí juntos, assim, te passando tudo, mas tem sim, tá? Principalmente bacia leiteira em Minas. Muito bom. Mais perguntas, gente? Nós precisamos encerrar às 18h30, porque a Renata tem compromissos e eu também. Acho que precisaremos fazer outra sessão, Renata. Foi muito boa. Né? A gente faz, toda disposição. Vamos fazer mais, porque tem mais, né? O Gabriel tem mais 2 perguntas. Pode falar. Você mesmo sendo formado e fazendo cursos e se atualizando, já teve a impressão de que não sabia o suficiente, né, do que precisava? Já. Faz todo mundo, né? Já, e não foi uma vez só não, viu? Aconteceu quando eu era recém-formado, que eu contei para vocês, que o cara falou assim, você está contratada. A hora que ele me mostrou, então, o tamanho da fábrica, que em termos físicos, né, era pequeno, mas o volume que tinha, eu voltei para casa com o coração na mão. Eu falei, meu Deus, e se eu fizer alguma coisa errada do que aquela coisa? Aí você fala, mas você era, né, imatura, era muito jovem, recém-formada. Isso acontece agora da mesma forma. Agora, por exemplo, na questão de perícia, o primeiro processo que caiu para mim, falei, opa, e agora, né? Então também fui aprender a fazer a petição. Aí eu soube que hoje nos processos não é mais que você vai em cartório, por exemplo, e entrega a documentação, é tudo via eletrônica. Aí, nossa, eu fui obrigada a ter uma assinatura eletrônica específica para trabalhar com isso. Então a gente vai descobrindo. E aí aquela sensação de falar, nossa, e agora, por onde eu começo? Eu não sei nada. Por exemplo, eu tenho uma bagagem de engenheiro de alimentos, e aí agora o juiz está me chamando para trabalhar aqui, eu não sei por onde começar. Já, muitas vezes. Mas aí depois você faz o seguinte, você respira fundo e fala, opa, eu tenho a minha bagagem técnica, e o que eu não souber, eu tenho condições de buscar. Por isso também que é importante a gente ter essa rede de informações e de pessoas das mais diversas áreas, como a gente tem, que é a área acadêmica, recém-formado, seja a perícia, seja a área industrial, que a gente troca muita informação, entendeu? Mas dá, sim, isso acho que a gente vai ter pro longo da vida, viu? Mas a gente consegue fazer. Pode ficar tranquilo que dá para solucionar. A outra pergunta dele é, nessa época de pandemia, quarentena e isolamento, o que você acha da pessoa se mudar para uma cidade nova, longe, desconhecida, para assumir uma vaga de emprego? Eu iria. Né? Assim, veja bem, deixa eu explicar para vocês. Se fosse uma recém-formada, hoje, porque, por exemplo, hoje, a minha situação qualquer, deixa eu falar para vocês, eu tenho uma filha que vai completar 9 anos, eu tenho a minha casa, minha família aqui, né, minha vida toda aqui. Então, por exemplo, para eu topar um negócio desse, imagina toda a movimentação que teria que ser feita. E aí você tem a questão de adequar a criança em escola, você tem a questão de onde eu vou morar, né? Você tem a questão de se está longe da família, se vai ficar longe do pai, se vai ficar longe de avós e não sei o quê. Então, você tem tudo isso, né?
Por exemplo, quando eu era recém-formada, que eu não tinha filhos e tudo mais, eu topava muito. Tanto é que esse negócio de Mogi, mas quantas vezes eu ouvi falar, você vai se acidentar na estrada. Isso é um absurdo. Onde já se viu uma moça, olha, eu escutei isso em família, uma moça que sai de casa 6 horas da manhã, às vezes eu voltava de madrugada, gente. Olha só, de madrugada. E graças a Deus nunca aconteceu nada. Sabe, eu vinha tranquila, vinha calma e falei, não vai acontecer nada, é o meu trabalho. E lógico, tomando os cuidados devidos, né? Mas assim, em 10 anos, graças a Deus, não aconteceu nada. Então, assim, tudo são oportunidades. E aí vai, assim, da tua disponibilidade de encarar aquilo ou não, né? De falar, bom, eu estou disposto a deixar, sair da minha zona de conforto aqui, topar uma coisa nova. Aí isso é muito individual, é muito pessoal, né? Eu gosto muito disso, eu acho que isso é muito enriquecedor. Mas não sou eu, imagina que vou dizer assim, vai sim, viu? Você tem que ir ou você não tem que ir, né? Porque tem todo um contexto, né? Familiar, financeiro por trás disso. Então, aí você tem que balancear bastante. Mas são sempre oportunidades de enriquecimento, né? Profissional e tudo mais. Tá bom? Muito bom, muito bom. Renata, eu quero te agradecer muito. Acho que foi extremamente, né, boa a sua palestra, foi muito boa a conversa, ajudou muito aí os nossos alunos, tanto que você viu tanto de perguntas. E a gente vai voltar a te chamar, né? Se você tiver disponibilidade. Claro que eu tenho. Uma trajetória muito boa, né? Muito assim. Você é uma pessoa batalhadora, né? Uma pessoa que vai atrás. E isso eu acho que é uma qualidade admirável, né? De não ter medo de errar, de buscar, sabe? Eu acho que assim é extremamente admirável. Então, com Muito certeza, tudo aquilo obrigada. que você fizer, acho que você vai ter sucesso porque você vai à luta. Eu acho Muito que obrigada. tá bom. Então, Tá, muito muito obrigada obrigada. mesmo. Em nome do Instituto Mauá de Tecnologia, eu te agradeço muito, né? E Eu espero revê-la em breve aqui. Pode contar comigo sempre, tá? Como que eu faço para passar o meu contato pessoal para as pessoas aí? Eu passo para você? Como que eu Você faço? pode passar por mim, Tá. ou se você quiser, você pode colocar, você pode mandar um e-mail ou colocar aqui no chat, porque como está gravando ainda, ele fica. Tá certo. Tá, eu vou E colocar aí, de assim. repente. Então, eu vou esperar você colocar para depois fechar a gravação. Tá. Então, gente, olha, sou eu que agradeço muitíssimo, agradeço ao Instituto Mauá, agradeço a você, né, minha colega aí de profissão, Eliane, que eu tinha vontade de te conhecer, um prazer enorme. Obrigada mesmo. E olha só, na pandemia, né, que a gente acabou Pois aí tendo é. essa oportunidade. Pra você ver como é que a vida é realmente, é uma caixinha de surpresa, né? Caiu? Por que caiu? Não, foi bem agora. Oi, Monique, caiu a sessão. Vou ver se ela volta. A hora que ela tava falando. E a Renata caiu.